Igreja, esse é um ano de vivermos a influência, amém? E eu te pergunto nessa noite, quais são as suas referências? Qual o seu referencial nessa noite? Para alguns, talvez aí para os jovens, adolescentes, hoje um referencial são aqueles influenciadores digitais que estão lá na internet. Para muitos hoje são. Para muitos um jogador, para outros um cantor, não sei, alguém muito rico, poderoso. Para outros, uma pessoa que se tornou muito rica, talvez é o seu referencial. Outra que se tornou muito famosa, conhecida. Pessoas que chegaram em grandes posições. Então, quem que é o seu referencial nessa noite? Onde essas pessoas chegaram? O que elas conquistaram? Minha pergunta é, qual tem sido os seus referenciais? Porque o seu referencial vai determinar aquilo que você vai viver. Eu quero que você entenda isso. O seu referencial, ele vai determinar aquilo que você vai viver. Para quem você olha, presta atenção nisso, para quem você olha, determina a sua origem, o seu início, determina a sua caminhada e determina o seu destino, o seu fim. Para quem você olha, determina a sua origem, o seu início, determina a forma como você vai viver a sua caminhada e determina o seu destino, o seu fim aqui nessa terra. Amém? Eu peço que você abra comigo a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Para quem que nós temos olhado nesses últimos dias, amém? Para onde nós temos olhado? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Para onde você tem olhado? Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha voltar os nossos olhos para o Senhor nessa noite, Pai. Eu não sei para onde a sua igreja tem olhado. Às vezes um familiar, às vezes um referencial lá fora, às vezes alguém em questão política, em questão profissional, esperando coisas dos homens. Senhor Deus, mas aqui nós queremos hoje voltar os nossos olhos para o Senhor. Senhor Jesus, que os nossos olhos se voltem para Ti, Senhor. Porque quando os nossos olhos estão no Senhor, é aquilo que nós louvamos aqui, Senhor. Nós olhamos, vemos o nosso refúgio. Nós olhamos para o Senhor, nós vemos a nossa fortaleza, Deus que nos fortalece. Nós olhamos para o Senhor, nós encontramos a paz. Nós olhamos para Ti, Senhor Jesus, nós encontramos a verdadeira alegria. Se estamos quebrados, encontramos a restauração. Se são escravos, encontramos a libertação. Se está perdido, encontra a salvação. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus nessa noite. Ô Espírito Santo de Deus, volte os nossos olhos para o Senhor nessa noite.
que nós sejamos cativos, Jesus, ao Senhor. Que assim seja, Jesus, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Peguei esse texto já faz um bom tempo, mas aqui eu vou dar outra, vou caminhar com ele de outra forma. Amém? Para que a gente entenda um pouco do que está acontecendo aqui, nós vemos que o autor de Hebreus, o qual nós não sabemos exatamente qual é, ele diz assim: portanto, então o quê? Em vista de algo daquilo que aconteceu antes do texto aqui em Hebreus 11, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa de Hebreus capítulo 12, versículo 1? De que nós estamos rodeados? Nós estamos rodeados dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, tá bom? Homens e mulheres que se tornaram um referencial, heróis da fé. Homens e mulheres que não olharam para a terra, mas homens e mulheres que olharam para o céu. Homens e mulheres que tiveram um referencial eterno, e tendo um referencial eterno, se tornaram um referencial na terra, marcaram a história, marcaram a sua geração, e por isso eles estão aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 11. Amém? Glória a Deus. Porque pela fé eles olharam a lei, né? Até minha outra pregação nesse tema é olha a lei, né? Não é essa a pregação hoje. Hoje eu quero falar de referencial. Mas eles pela fé eles viram algo além. Meu irmão, se você não olhar pelos olhos da fé, você olhar para essa terra, você vai parar. Mas nós temos aqui um exemplo em Hebreus capítulo 11. Nós temos Abel, versículo 4 lá de Hebreus 11. Abel se tornou um referencial de sacrifício superior, uma oferta aprovada, um bom testemunho. Abel que deu um sacrifício a Deus no seu coração e entregou o melhor a Deus. Abel nos desafia a fazer o que então? Entregar o nosso melhor a Deus. Enoque, que foi arrebatado, que não experimentou a morte, e para nós foi um referencial do que? De intimidade com Deus. Enoque andou com Deus, e daqui a pouco o que Deus fez? Deus o tomou porque era o seu amigo. Outro referencial. Nós temos Noé. Noé que no meio da sua geração corrompida, depravada, perdida, Noé por santo temor começou a fazer o que? Nunca tinha chovido, igreja. Nunca tinha chovido. Mas Noé decidiu ouvir o céu, não a terra. Ele falou: não, Deus falou para mim que é para eu construir uma arca e vai vir água. Nunca tinha chovido. Imagina você fazer algo, ser zombado, chacotar todo dia. Você é louco, você é maluco. Mas não é por santo temor. O que ele fez? Começou a construir a arca. Manteve firme no propósito de Deus. Se tornou um referencial de temor a Deus. Honrar a Deus, ouvir a Deus. Abraão, versículo 8, que obedeceu, peregrinou, esperava uma pátria celestial, como diz lá em Hebreus 11:8, se tornou um referencial de quê? De amizade com Deus. Abraão que, quando Abraão vai entregar Isaac, ele está apontando para quem? Para Jesus, para o pai que vai entregar o seu filho único, um referencial de amizade com Deus. Sara que não podia gerar um filho, porque era estéril, mas Sara considerou Deus fiel, e Sara se tornou um referencial de fé e milagre para nós até hoje. Homens e mulheres de Deus, versículo 3 de Hebreus 11, que reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos, porque a nossa pátria é o que? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. De onde nós aguardamos ansiosamente o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus, igreja, amém? E esses homens e essas mulheres, elas olharam para o céu. Nós poderíamos falar aqui, né? Hebreus 11 continua: Isaac, Jacó, José, Moisés. Poder falar da mãe de Moisés,
poderia falar, né, do povo que atravessou o mar: Raabe, Gideão, Baraque, Débora, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas que foram rejeitados pelo povo, mas continuaram sendo uma voz de Deus e um referencial na sua geração. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Hebreus 11, 38. O mundo não era digno deles. Esse texto aqui me desafia, igreja. Imagina você se tornar um referencial de Deus, ao ponto de você ser lembrado como alguém que o mundo não era digno, e você ter pisado o pé nessa terra. Isso é ser um referencial de Deus. E nós temos que ser esse referencial de Deus, amém? Viver pela fé também, se tornar um referencial. Mas eu te pergunto mais uma vez: aonde está a sua fé? Aonde está a sua expectativa? Aonde estão os seus olhos? Onde está o seu olhar? Eu quero dizer para você nessa noite: Deus quer te tornar uma referência que irá gerar influência nesses dias, amém? O tema da minha pregação é uma referência que gera influência. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus vai te tornar uma referência que gera influência. Amém, igreja? Então, por séculos, essa nuvem de testemunhas, esses heróis da fé, homens e mulheres de Deus, continuam sendo que para nós um referencial. E quando homens e mulheres de Deus morrem e marcam a história, eles deixam um legado, e eles também se juntam ao quê? A essa grande nuvem de testemunhas. Jesus disse para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a grande nuvem de testemunhas que olha para nós e fica com aquela expectativa assim: o que será que esse filho, essa filha de Deus vai fazer na sua geração? Quando alguém já leu aquele livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer? Eu já li esse livro acho que umas 2 vezes. Lá fala a história de 20 homens de Deus que marcaram a sua geração. Isso desde a reforma protestante dali para frente. Qual que é aquele nome, aquele livro também das mulheres lá? 5 mulheres de fé e seu Deus maravilhoso. 5 mulheres de fé e seu Deus maravilhoso. Pode anotar e ler. São biografias que vão falar de homens e mulheres de Deus que influenciaram e marcaram a sua geração. Igreja, a gente tem uma visão muito limitada. Eu sou um pouco inconformado, né? Assim, né? Eu acho que dá para a gente fazer algo mais. Eu sempre fico assim: meu Deus, dá para fazer algo mais. Dá para viver algo mais com Deus. Esses homens e essas mulheres de Deus, eles viveram algo extraordinário com Deus, e dá para nós vivermos isso. Quem conhece a história de John Wesley, sabe que John Wesley, bem novo, ele foi para o seminário para se tornar pastor. Mas John Wesley teve uma experiência real com Deus, o Espírito Santo, com 35 anos de idade. Ele já pastoreava, ele estava satisfeito com o seu ministério, ele queria algo mais de Deus. E o seu ministério já tinha uma certa repercussão, já tinha alcançado algumas coisas.
Mas ele queria algo mais de Deus. Sempre há algo mais para vivermos com Deus, amém, igreja? Esses homens e essas mulheres de Deus que fizeram algo extraordinário, eles eram extraordinários em si? Não, mas eles olharam para o Deus que é o que? Extraordinário, para o Deus do sobrenatural, e assim fizeram coisas extraordinárias e sobrenaturais que marcaram a sua geração. Amém? Então nós temos que olhar para o nosso Senhor Jesus e assim viver e fazer o extraordinário, amém? Assim viver e fazer o quê? A diferença, amém? Esse ano vocês vão ouvir fazer a diferença, fazer a diferença, fazer a diferença, fazer a diferença. Não tem como nós estarmos diante de Deus e não sermos transformados por estar diante de Deus. Não tem como nós estarmos diante de Deus e permanecermos a mesma pessoa. Eu dou o exemplo do que a experiência com Deus é assim: é cair uma bomba atômica em cima da sua cabeça. O que vai sobrar de você? Nada. Não vai sobrar nada. A experiência com Jesus é isso: não sobra nada de você, porque Deus faz tudo novo. Lá em Isaías capítulo 6 nós temos os serafins. Os serafins são anjos de fogo, anjos que queimam diante de Deus. Eles estão incendiados diante de Deus. Eles são serafins. A tradução aqui poderia ser até ser serpentes de fogo. Eles são anjos que queimam diante de Deus. Por quê? Porque diante da presença de Deus, tamanha é a glória de Deus, tamanha é a presença de Deus, que eles, a única coisa que eles conseguem fazer é o quê? Refletir a glória de Deus e adorar a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Talvez você olhe para a terra hoje e fale assim: a terra está cheia de maldade, a terra está cheia de iniquidade, a terra está cheia disso, de não sei o que lá. Meu irmão, quando você está na presença de Deus, a glória de Deus vem sobre você e você começa a ver como Deus vê. Você começa a pensar com a mente de Cristo e não a mente da terra. E como serafins você começa o que? A refletir a glória de Deus, porque o Filho de Deus está sendo transformado de glória em glória. E aonde o Filho de Deus pisa, a glória de Deus chega, e a glória de Deus é influência, a glória de Deus faz a diferença, a glória de Deus salva, a glória de Deus liberta. E como serafins, nós temos que queimar diante de Deus e refletir a glória de Deus onde nós estamos. Amém, igreja? E continuar falando: Senhor, os homens estão desesperados, os homens confiam nos homens, mas nós confiamos no Senhor. Nós, como serafins, vamos continuar olhando para o Senhor, a Deus, e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Amém, igreja? É o Senhor dos exércitos, aquele que governa todas as coisas, aquele que reina sobre todas as coisas. Você se torna aquilo que você se torna aquilo que você se torna aquilo que você deseja ser. Aquilo que é o teu referencial. Se você só pensa em dinheiro e só olha para o dinheiro, você vai se tornar o quê? Avarento, ganancioso. Se você só olha para a imoralidade, fica olhando o marido do outro, a mulher do outro, na rua, sei lá o que você está fazendo com os seus olhos aí, na internet, sei lá. Você vai se tornar aquilo que você deseja. Para onde que você está olhando? Aonde está fixo? Aonde está fito o teu olho, os teus olhos? E aquilo que eu me torno, eu vou me tornar uma influência.
Você, pai e mãe, você influencia na vida dos seus filhos, querendo ou não, querendo. Dependendo da forma que você tiver o padrão, que você falar só de dinheiro, o que quer que seja, você nunca é o padrão dentro da sua casa. Os seus filhos, eles vão se espelhar em você, eles vão acabar se tornando muito parecido com você, quer queira ou quer não queira. Hoje a gente tem uma coisa terrível, que é o smartphone, né? As pessoas estão se tornando aquilo que elas estão consumindo, aquilo que elas estão alimentando a mente e o coração delas. Mas eu, como filho de Deus, eu posso olhar para Deus, ser parecido com Deus, ser parecido com Jesus, e as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar: ele, ela tem algo diferente, ele, ela tem uma palavra diferente, ele, ela tem uma vida diferente. Igreja, a gente vai se posicionar para ver e fazer a diferença, amém? Glória a Deus. Você vai ser um referencial. Se você estiver queimando por Deus, pessoas vão ser incendiadas, amém? Que estão ao seu redor. A glória de Deus vai se espalhar ao seu redor. Se você está voando com Deus, pessoas vão pegar voo com você e vão subir junto para voar com você na presença de Deus. Amém? Quando a gente pensa em referência, na referência não tem carência, na referência não tem competitividade, a gente fica competindo com o outro, porque o nosso foco é quem? É Deus. Eu estou completo em Deus, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu não preciso olhar para ninguém, eu preciso só olhar para Deus. Eu não preciso esperar nada de ninguém, porque toda a minha esperança e a minha espera e a minha fé está em Deus. Eu sou porque Ele é o eu sou, e eu estou nele. Deus diz: eu sou o Pai. Você diz: eu sou filho de Deus. Amém, igreja? Eu sou o teu filho, eu estou nele e ele está em mim. Ele é a referência em mim, porque eu sou parecido com ele. E agora Deus em mim, Cristo em mim, a esperança da glória, vai gerar a transformação e vai influenciar os lugares em que eu estou. A palavra de Deus vai falar o quê? Nós temos que ser parecidos com Jesus, né? E Jesus é a expressão exata de quem? Jesus é a expressão exata de Deus, não é isso? Hebreus capítulo 1. Jesus é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus em quê? Em carne. Tem alguém aí que é anjo? Tem alguém aí que está com asinha, tem aquela aura espiritual, né? Em volta, né? Tem alguém aí? Você é o quê? Carne. E Jesus veio em carne para mostrar que em carne eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado para refletir a Deus. Eu fui criado para espelhar a Deus. Eu fui criado para ser um embaixador de Cristo, para representar a Deus na terra. E eu vou continuar olhando para quem? Para Jesus, o autor, aquele que inicia e o consumador, aquele que conclui a minha fé. Eu vou ser a expressão exata de Jesus na terra. Glória a Deus. Romanos 8:29. Nós estamos sendo transformados aqui à imagem de Jesus. E nós vamos fazer a diferença onde nós estamos. Amém, igreja? Então, para se tornar uma referência que gera influência, eu preciso ter duas atitudes. Primeira atitude: livre-se de tudo que impede a sua corrida. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você tem uma corrida. Você precisa se livrar de tudo o que está te impedindo de correr. Amém? Não sei se você está meio preguiçoso, né? Acomodado. Você precisa se livrar de tudo que impede a sua corrida. Nós temos esse referencial que é Jesus, amém? Nós vamos correr em direção a Jesus. Então, para isso, nós temos que nos livrar, como diz aqui, livremos de tudo que nos atrapalha, do peso.
A gente tem que se livrar de tudo que nos atrapalha, do peso. Então o que tem que te atrapalhar? O que é esse peso? O que é isso que nos atrapalha? São os obstáculos que vão surgindo durante a vida. Isso pode impedir a minha corrida. Podem ser problemas para vir abalar a nossa fé, para a nossa fé dar aquela chata, a gente ficar meio morto. Podem ser muitas coisas. E eu quero principalmente pensar agora isso aqui que é o quê? Smartphone, eu vou falar de novo disso. Uso excessivo de celular. Smartphone, gente, isso tem sido uma coisa terrível, tá? Na minha concepção. Eu brigo, cara, sem cara isso com brincadeira, né? Laura não vai ficar em tablet, Laura não vai ficar. Não dá, não entra na minha cabeça. Ficar enfiada, criança enfiada em desenho, criança enfiada em tablet, criança enfiada. Não pode. E nós somos o referencial para os nossos filhos. Se a gente vai sentar para almoçar, todo mundo no celular. Vai sentar para jantar, todo mundo no celular. E celular, o dia inteiro, celular. Lá na minha média semanal, aparece lá que dá 3 horas por dia, mais ou menos. 3 horas por dia, 4 horas por dia, nos grupos WhatsApp também. Quanto você acha que um adolescente usa o celular por dia? Você nem acertou isso aí. Um adolescente usa de 10 a 14 horas de celular por dia. Eu quero te perguntar, o que você acha que isso está sendo gerado e formado na mente dos adolescentes? E aí a gente, como pastor, vai. A gente quer assim, a gente viveu uma transição muito rápida. Não foi isso? Antes, para você entrar na internet, era assim. Era assim? Aí você. Deixa eu abrir o site. Aí o site abriu assim. Era assim. Hoje no smartphone, eu quero um celular com mais giga de RAM, muito melhor que celular, preciso um celular mais rápido, um app para o Instagram. Ai meu Deus, estou terrível. Só que, gente, eu estou falando mais dos adolescentes, porque a quantidade de horas deles é mais preocupante. Mas isso, o uso da internet está afetando a gente também. A gente está olhando para as coisas e a gente não está conseguindo filtrar, porque é muita informação, é muita coisa. Isso está afetando a nossa identidade. Isso está corrompendo quem quer que a gente seja Deus. A gente está olhando mais para as coisas da internet do que para Deus. E se a gente olhar mais para as coisas da internet, a gente vai ser mais parecido com quem? Com Deus ou com a internet? Com a rede social? O influencer, o influenciador ou não? Sim ou não? A identidade se corrompe. Ontem eu comentei isso na reunião que eu tive aqui com a liderança dos jovens, né, dos adolescentes. Então, a gente vai começar algumas coisas, né, para retomando. Essa geração nova, geração Z, né, depois tem a geração Alfa, que é mais recente ainda, a geração já da Alfa também. Porque a geração Z é nativo digital, ele já meio que cresceu no digital, com mais facilidade. 1995 a 2010, geração Alfa 2010 para frente. Essa geração de 2010, 2012 para frente, que já é a geração da rede social, que começou no Instagram, Facebook a tomar uma proporção, ela já não é uma geração nativa digital, é uma geração realmente que é puramente o quê? Digital. Eles já não têm mais noção de identidade, quem é, quem não é, por que é. Nós temos ideologias que têm trabalhado também contra a identidade dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Sim ou não? Quem trabalha contra isso? Aqui, você que está aqui, né? Não vou citar. Mas havia uma preocupação em ser. Você tem que ser correto, você tem que. Não é isso que seu pai e sua mãe te cobravam? Menino e menina, se você chegar em casa e ficar sabendo o que acontecia, os pais estavam preocupados com o quê? O ser.
Os filhos foram formados porque preocupados em ser. Só como eu disse, houve uma mudança digital muito rápida. Os pais, eles não estão conseguindo lidar com isso. A gente ainda não está preparado, sinceramente, para lidar com isso. Depois vem uma geração, que é a minha geração, que está preocupada em experienciar. Eu não sei se você faz parte da minha geração, bem? Né? Você que é jovem, né, como eu, né? Apesar de me sentir um pouco velho já, mas você que é jovem como eu. Experienciar. Era uma geração que vinha para a igreja, queria ter o quê? Experiência com Deus, não é isso? Ela quer ter. E muita gente se converteu nessa época. Experiências com Deus, a pessoa tinha experiência com Deus, a pessoa vivia isso. Agora a gente está vivendo uma geração que não está preocupada em ser, não é uma geração que está preocupada em experienciar, porque essa geração do experienciar era o quê? Vou provar uma droga diferente, vou beber algo diferente, vou fazer um passeio diferente. Era uma geração que queria o quê? Né? Viver a vida, quer viver aquela vida, né? Quer experienciar coisas, sensações. Essa última geração agora é uma geração que está preocupada em ter. Eles simplesmente querem ter. E eles se comparam com os outros, se tem ou se não tem. E aí começa a se sentir pequeno, começa a se sentir menosprezado. Gente, vamos lá. A taxa de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio nessa geração nova, ela aumentou o quê? Smartphone. Perdeu-se o controle. Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem atrapalhado e atrapalhado muito. Precisamos reavaliar isso. O que tem atrapalhado a nossa corrida? Vou caminhar aqui. Amizades. Que círculo que você tem caminhado? Será que tem círculos de amizades, de convívio que tem atrapalhado a sua caminhada cristã? Será que tem músicas, filmes, séries, não sei, lugar, aquilo que você também está se alimentando de música, de série, de filme, que tem atrapalhado a sua caminhada cristã? Porque o que acontece? Essas coisas que eu citei, elas são pecado em si? Elas são pecado em si? Usar celular é pecado? Mas ela pode o que? Atrapalhar. E quando atrapalha, ela pode se tornar pecado. Eu preciso me livrar do que me atrapalha. Porque se eu não me livrar do que me atrapalha, vai ser uma pedra que uma hora eu vou o quê? Tropeçar. E eu vou cair no quê? Eu vou cair no pecado. Ah não, eu estou forte para ficar naquele círculo de amizade. Eu estou forte para ficar naquele círculo de conversa. Eu estou bem. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuidado para que aquilo que te atrapalha não te levar o quê? A cair, rachar a cabeça. Então nós precisamos nos livrar do pecado que nos assedia, que está tentando o quê? Nos emaranhar aí, né? Aquele emaranhado, nos envolver. Alguém já foi enroscado em rede? Quem já foi mexer com rede, alguma coisa assim, e se enrolou? Alguém já viu linha quando a linha dá aquela... E você tem para fazer o quê? Desenrolar. Assim é o pecado. Ele vai o quê? Ele vai te atrapalhando. Ele vai te enrolando. A hora que você quer sair, e você sair. Para você sair desse nome, igreja, glória a Deus que existe um que desfaz qualquer nome. Glória a Deus que há um Deus que veio se fez carne, entende o que a gente passa e consegue desfazer qualquer nó da nossa vida, tirar do lugar que a gente está travado, paralisado, para voltar a caminhar e avançar na vida. Amém? Deus vai fazer isso com você, caminhando. Primeira atitude então, livre-se de tudo que impede a sua corrida. Dei só alguns exemplos. Segunda atitude, corra com perseverança, olhando para o referencial. Quem que é o nosso referencial? Jesus. Então como que eu tenho que correr? Eu tenho que correr com perseverança, olhando para o meu referencial. Eu tenho que olhar para o Senhor Jesus e correr nessa caminhada. Como eu preguei domingo passado, né?
Eu tenho que correr, começar bem. Eu sempre falava assim, começar bem e terminar bem. Não, eu tenho que começar bem, como eu disse semana passada, terminar melhor ainda. Eu não vou começar bem e terminar bem. Eu vou começar bem e eu vou terminar melhor ainda. Amém, igreja? Só que no meio do começar bem e o terminar melhor ainda, é a vida cristã no dia a dia. É onde as coisas apertam. É onde a gente passa as nossas lutas. É onde a gente tem as nossas crises. É onde a gente achava que as coisas caminhavam do jeito, caminham do jeito totalmente contrário que a gente caminhou. A gente orou para a coisa caminhar de um jeito, parece que aquilo que a gente orou para caminhar de um jeito, parece que caminhou o quê? Contrário. Fala assim, meu Deus, eu estou orando o quê? Acho que eu vou orar ao contrário para Deus, né? Para ver se Deus vai acontecer. Meu Deus do céu, parece que foi tudo contrário. É onde a gente tem essas crises, meu Deus, porque está acontecendo isso, porque eu estou passando isso na minha casa, porque eu estou passando isso no meu casamento, porque eu estou passando isso nos meus filhos, porque eu estou passando isso no meu emprego, na minha família, na minha profissão, nos meus estudos, e a gente está o quê? Na luta. Mas é aí que acontece a vida cristã, onde dia após dia a gente tem que fazer o quê? Perseverar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, dia após dia você vai perseverar. Amém? A vida cristã é isso, meu irmão, minha irmã. É dia após dia o quê? Perseverar. É aquele dia que você fala assim, meu Deus, hoje eu não levanto. Levanta. Misericórdia e graça de Deus que renovou sobre a tua vida de manhã. Você vai levantar, você vai caminhar, Deus vai te sustentar. E mesmo que naquele dia não muda o que você queria que mudasse, mas você vai continuar caminhando, amém? Eu sempre falo para os jovens assim, nem que você tem que vir rastejando para a igreja, mas vem rastejando, porque é melhor você rastejar em direção a Deus do que você parar ou ir para trás. Então rasteja em direção a Deus, amém? Jesus, o nosso referencial, mostrou que é preciso que renúncia, perseverança. Jesus se entregou totalmente. Nós vamos nos entregar a quê? Totalmente. Vamos nos entregar por inteiro. Então a perseverança, ela é uma grande qualidade da nossa vida, a vida cristã. Isaías capítulo 40, um texto muito conhecido, né? Isaías 40, versículo 27. Porque você reclama, Jacó? E porque se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Olha o que o povo de Deus estava falando para Deus. Senhor, estava reclamando para Deus, o Senhor não se interessa pela minha situação. Meu Deus o meu Deus não considera a minha causa. Acho que ninguém nunca orou isso para Deus, né? Ninguém orou isso para Deus, né? Só eu, né? Só eu, acho que só eu orei isso para Deus. Meu Deus, o Senhor não está olhando para mim. Acho que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida. Ninguém nunca orou isso para Deus, né? Que nem o povo de Israel, né? Senhor, o Senhor não está se interessando pela minha situação. Meu Deus não considera a minha causa. A resposta: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O que é isso? Deus não está limitado ao tempo humano. No tempo humano a gente se preocupa, se descabela, mas Deus tem o controle eterno das coisas. O Criador de toda a terra, aquele que é governante, Senhor de todas as coisas, Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é isso. Aí a gente começa a olhar para quem então? A gente olha para Deus. E quando a gente olha para Deus, Deus se cansa? Deus fica exausto? Deus tem a sabedoria para lidar com qualquer situação? Deus tem a resposta que a gente precisa? Sim. Então quando a gente olha para Deus, Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, colocam a fé no Senhor, renovam as suas forças,
aqueles que olham para o alto, que olham para Deus, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Olha para o céu, olha para Jesus, olha para Deus. Amém. Suas forças vão se renovar. Você vai correr, não vai se cansar. Você vai voar como águia. Amém. Glória a Deus. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Corra com perseverança, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fique com os olhos no seu referencial. Vou correr. Eu disse lá atrás que se nós olharmos para Jesus não tem carência ou competitividade, né? Porque se a gente manter os olhos em Jesus, vai ter carência, vai ter competitividade? Não, porque o foco é quem? É Jesus, não sou eu. O foco não é o pastor, o foco não é a igreja, o foco não é o marido e a esposa, o foco não sou eu mesmo. O foco não é a minha glória, o foco não é o pessoal, o projeto pessoal, mas o foco é o que? A glória de quem? De Deus. Quem olha para Jesus não se frustra, não se decepciona. Maldito o homem que confia no homem. Vai ser como uma árvore que seca no deserto. Mas bendito o homem que confia no Senhor. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As suas folhas ficam verdes, não murcham, e dá fruto no tempo certo. Jeremias 17, 5 em diante, né? Então quem olha para Jesus, a medida é quem? A medida é Jesus. Então quem olha para Jesus se compara. Eu vou me comparar com quem está do meu lado? Ou para quem está? Porque às vezes a pessoa também se compara também com estou melhor, né? Você não tem que olhar e se sentir melhor que ninguém, não. Se você está se achando melhor que o seu irmão, a Bíblia diz lá, Filipenses 2: julguem superiores do que o seu irmão. Busque não somente o seu interesse, mas o do outro. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu falei ontem para os líderes. A gente não se compara. Quando a gente olha para Jesus, a gente compete com o outro. Geralmente a gente compete com quem está mais ou menos o quê? No nosso nível. A gente começa o quê? Competir, né? Não, eu vou ficar melhor. Não, eu vou ser melhor. Eu vou ter mais. Eu vou me destacar mais. Eu vou fazer mais. Então compete. Quem está com o olho em Jesus se compara. Quem está com os olhos em Jesus compete. E quem está com os olhos em Jesus também não inveja. Quem está com os olhos em Jesus não se compara, não compete e nem inveja. Porque inveja geralmente se olha para quê? Para quem está o quê? Melhor que você. Nossa, olha para a pessoa. Olha a vida financeira daquela pessoa. Olha a vida olha a família daquela pessoa. Olha o ministério daquela pessoa. Olha o trabalho daquela pessoa. Como que ela consegue fazer aquilo? Aí você fica triste com o que o outro tem. Inveja é você ficar triste com o que o outro tem, ou faz, ou é, não sei. Você não consegue ser o que ele é, você não consegue fazer o que ele faz, você não consegue ter o que ele tem. Então você fica o quê? Só que, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Eu sou o que Deus diz que eu sou. O meu foco é Deus, a minha identidade está em Deus. Eu não vou competir, eu não vou comparar, eu não vou invejar, porque Jesus é o meu foco. Eu vou correr para Ele. Jesus é o meu referencial. Ele vai me satisfazer, Ele vai me saciar. E eu vou cuidar com as pessoas. Eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Glória a Deus, igreja. Amém? É difícil, mas é possível, amém? Porque para Deus tudo é possível, amém? Ah, pastor, não dá para viver determinadas coisas. Dá para viver sim. A gente usa muito esse versículo para falar do impossível de Deus, para algo que Deus pode fazer. Mas lá no contexto, a gente for ver, está falando de salvação. Como assim? Que os discípulos falam assim, então não tem como ninguém ser salvo. Aí Jesus fala assim, realmente, não dá como ser salvo. Mas o que é impossível para o homem é possível
para Deus. Meu irmão, se Deus transforma um ser humano, Deus não vai fazer milagre? É mais fácil um milagre do que Deus transformar uma pessoa. Porque tem gente que vive milagre, mas não vive conversão, arrependimento e salvação. Então o maior milagre é a conversão da pessoa. É mais fácil a pessoa viver um milagre do que ela viver uma conversão real, genuína, salvação em Jesus. Então quer dizer para você, meu irmão, o Deus que converte o ser humano pecador, ruim, mentiroso, pilantra, né? É um Deus que pode fazer qualquer outra coisa, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Porque se Deus transforma um ser como ser humano, Deus não vai poder fazer as outras coisas. Tudo se torna pequeno. Amém? Então, olhe para Jesus, que a sua referência seja Jesus, para que você não viva um relacionamento frustrado, um ministério frustrado, uma vida frustrada, com os olhos no referencial errado, mas olhe para Jesus. Você vai ver um relacionamento abençoado, um ministério abençoado, uma vida transbordante e abundante, porque Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância, e isso vai transbordar. A referência que você vai ser, vai influenciar, vai transformar sobre aqueles que estão ao seu redor. Amém? Porque aquele que beber do rio da vida do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém, igreja? Vai fluir rio de vida de você. Glória a Deus. Amém. Então continue olhando para Jesus, para quem que você está olhando. Realinhe nessa noite o seu foco. Olhe para o alvo. Corra com perseverança. Amém? Para de dar desculpa. Ah, pastor, eu não consigo. Está difícil demais. Não. Olhe para Jesus. Realinhe o seu foco. Realinhe a sua visão. Amém? Pela fé, caminhe.